Temos cá a doutora Alexandra Vasconcelos, já está ali sentada. À espera. Ainda bem que está sentada, que a gente fala, nunca mais se cala. É verdade. Não calamos. E é já, não é? É já, vamos embora. Um aplauso à doutora Alexandra Vasconcelos, bem-vinda. Vamos a isto, bom dia. Bom dia. Bom dia. A doutora Alexandra, como sabem, é especialista em medicina natural, integrativa e anti-envelhecimento das clínicas Viver. É. E a doutora hoje vai-nos falar da inflamação crónica. Inflamação crónica, o que é inflamação crónica? Eu percebo que há inflamações. O que é inflamação crónica? O tema inflamação é um tema que está agora muito na moda e é aquilo que nós, em medicina integrativa e em medicina anti-envelhecimento, e quem quer envelhecer de uma forma saudável, temos que ter isto sempre em mente e temos que combater inflamação. Está bem? Quando nós ficamos doentes, todas as doenças aparecem em terrenos inflamados. Agora, antes de nós entrarmos propriamente na inflamação, que eu acho que é o tema, até porque vai reunir aqui tudo aquilo que nós temos falado, às vezes que eu venho cá e que temos falado sobre estes temas de saúde e de envelhecimento, a inflamação na realidade é o tema. Antes de entrar propriamente na inflamação crónica, eu acho que importa distinguir o que é uma inflamação aguda e o que é o processo inflamatório do nosso corpo, não é? Pois era isso que eu queria perceber, é que não percebo para que é que nós temos uma inflamação, temos inflamação aguda. Eu vou dar um exemplo. Quando nós caímos, ou quando nos magoamos, ou quando temos um traumatismo qualquer, existe um processo inflamatório, que toda a gente o reconhece. Porquê? Porque tem aqueles sinais muito identificativos. Nós temos dor, temos calor, temos rubor, inchaço e, portanto, isto é um processo inflamatório. Este processo inflamatório é um processo que muitas vezes nós conotamos negativamente, mas é um processo benéfico, é um processo fisiológico e não patológico. De defesa? É o nosso processo de defesa. Para que as estruturas consigam recuperar e terminar a lesão, faz parte deste processo inflamatório. Porquê? Porque o nosso sistema imunitário, quando vê que há uma inflamação ou uma invasão de um micro-organismo, por exemplo, é a defesa normal, em que o nosso sistema imunitário começa a libertar umas substâncias, que nós chamamos umas interleucinas ou umas citoquinas, e essas substâncias são mensageiras. Elas dizem ao nosso corpo, estamos a ser agredidos, temos um problema e vamos ter que resolver. E, portanto, isso faz parte. É um processo normalmente transitório, não é? Ao fim de algum tempo passa, e benéfico, portanto, como eu digo, toda esta situação. Agora, o que é que acontece? Acontece que, muitas vezes, estas situações passam de aguda a crónico, ou seja, nós mantemos processos inflamatórios sempre no nosso corpo. E aí deixa de ser positivo. Ou focos inflamatórios. E aí deixa de ser positivo. Porquê? Porque, como eu expliquei na inflamação aguda, em que há um envolvimento, uma mobilização das células do sistema imunitário, no processo agudo, e que é normal, num processo crónico, eu tenho permanentemente o meu sistema imunitário a ser envolvido, não é? E, portanto, eu acho que isto mesmo, quem não percebe muito desta parte dos metabolismos e de fisiologia, etc., dá para perceber que se permanentemente eu tenho o sistema imunitário envolvido em processos... Vai enfraquecê-lo, em focos inflamatórios, vai enfraquecê-lo. Claro. Porque com as células... Portanto, cada vez tenho mais propensão a estar doente. Exatamente, porque as nossas células... Vamos ver, o nosso corpo, eu explico isto muitas vezes na consulta, as pessoas acho que dá para entender, o nosso corpo é como se fosse uma fábrica. Sim. Então, se eu tenho sempre aquele setor daquela fábrica a trabalhar aquele sistema imunitário, vai haver uma mobilização de substâncias para pôr aquele setor da fábrica a funcionar. Então eu vou ficar com déficits em quê? Déficits em aminoácidos, déficits em minerais, déficits em vitaminas, déficits numa série de substâncias. Quando existe uma inflamação crónica, ou seja, os sinais de alerta são outros. Exatamente. Não são os de uma inflamação normal aguda. Não são. E são tão diferentes que as pessoas às vezes não percebem. Todas as nossas doenças, as doenças degenerativas, a maioria das doenças degenerativas, o Alzheimer, a doença neurológica, o Parkinson, a doença cardíaca, as doenças autoimunes, os infartos, a depressão, tudo isto acontece em terrenos inflamados. Portanto... Então, mas que sintomas é que eu tenho para saber que estou a desenvolver uma inflamação crónica? Os sintomas podem ser muito dispares, desde uma inflamação intestinal sempre, ou seja, sintomas intestinais, por exemplo, a barriga está sempre a inchar, tenho muitos gases, não consigo ir à casa de banho, às vezes tenho diarreia, portanto, isto já é um sinal que o corpo está inflamado. As infecções de repetição, há pessoas que têm... Começamos pelo intestino, o intestino é o mais importante? O intestino é o mais importante, já falámos muitas vezes, e há aqui uma pescadinha de rabo na boca que é dramática.
É porque, reparem, as pessoas que têm sinais inflamatórios constantes, dói o joelho, no outro dia dói o pé, no outro dia dói a cabeça. Vai sempre mudando, mas dói sempre qualquer coisa. Vai sempre mudando, dói sempre qualquer coisa. Isto nós não... E qual é a atitude normal? É aqui é que está o erro, é aqui é que eu luto. Anti-inflamatórios. Aqui é que é a minha luta diária. Qual é a atitude? É tomar anti-inflamatórios. É tomar anti-inflamatórios. E depois, o que é que acontece com os anti-inflamatórios? Há pessoas... Os anti-inflamatórios, mais uma vez, eu farto-me dizer isto, e é aquilo a minha convicção, eu sou farmacêutica de base, os medicamentos são feitos para nós resolvermos uma situação pontual. O problema é quando nós os usamos de forma crónica. Que é o que acontece nesta situação da dor espalhada. Nós começamos a usar anti-inflamatórios de forma crónica. O que é que acontece se eu usar um anti-inflamatório de forma crónica? O corpo também se habitua. Não, nós ficamos todos estragados. Porque o nosso pH, a nossa mucosa gástrica fica alterada, a nossa mucosa intestinal fica alterada, começa a acontecer e a aparecer uma coisa que se chama leaky gut, ou alteração da permeabilidade intestinal, e isto faz com que a barreira do intestino não tenha uma permeabilidade correta e algumas moléculas, algumas proteínas, alguns alimentos que não é suposto entrarem no sangue, é suposto eles irem embora nas fezes e vão embora, eles começam a entrar no sangue e aí incrementam o processo inflamatório. Então, se eu tiver eu digo que é uma pescadinha de rabo na boca. Se eu tiver essa inflamação crónica, se eu tiver essas dores que vão variando porque são um sinal de inflamação, o que é que eu faço? Primeira coisa e muito importante, identificarmos os trigger points. O que é isto? Sim. Identificar os pontos gatilho. Existem pontos gatilho que nos vão desplotar processos inflamatórios. Por exemplo. Isto é essencial. Primeiro, alimentação. Uma pessoa que tem uma alimentação inflamatória está sempre a lutar contra a inflamação. E já sabemos quais são os alimentos inflamatórios, não é? Os alimentos industrializados, o açúcar, os processados, todos esses alimentos que nos fartamos de falar são alimentos que provocam inflamação. Mas depois não se resume só à alimentação. Por exemplo, o stress e a forma como nós vivemos e o facto de não dormirmos, isto também nos inflama. O facto a carga eletromagnética, todas estas cargas que nós temos, as pessoas andarem permanentemente agarradas ao telemóvel dia e noite e dormem com o telemóvel em cima da barriga com medo de perderem alguma coisa na vida e, portanto, isto inflama-nos também. Depois temos, muitas vezes, infecções por micro-organismos que se vão cronificando, ou seja, há muitas mulheres que têm infecções urinárias de repetição, estão sempre com infecções urinárias. Há pessoas que têm sempre infecções pulmonares, estão sempre com infecções pulmonares e não dão, é preciso eu dar ferramentas ao meu corpo para o meu corpo conseguir debelar aquilo e, portanto, tornar o ambiente não inflamatório e não ácido. Ou seja, aqui já estamos a falar nas causas. Nos trigger points, certo? Estamos a falar nos trigger points, portanto, são aquelas causas que eu tenho que eliminar. Se eu estou permanentemente... vou dar um exemplo que é o exemplo que acontece normalmente. Se eu estou permanentemente a comer algum alimento que me inflame, que me faça mal e que o meu corpo tenha que reagir, obviamente que eu bem posso tomar anti-inflamatórios. Não quer dizer necessariamente que seja intolerante, significa que é uma agressão. Existe que é uma agressão. Hoje em dia nós já não falamos só em intolerância, falamos em incompatibilidades alimentares, que são três. São três grandes grupos. São as sensibilidades, são as intolerâncias e são as alergias. Okay? Isto é importante. E eu identificar quais são os meus alimentos. Certo. Cada vez mais é importante nós sabermos. Há alimentos que eu não posso porque a mim me inflamam. Porquê? Certo. Porque eu não tenho... É o meu caso, por exemplo, com a canela, por exemplo. Ou com o leite. Ou com o leite. Com o leite acontece certo. Na maioria das pessoas, a maioria dos adultos, todos os adultos praticamente, não têm capacidade nem ferramentas enzimáticas para conseguir digerir o leite. Como não digere o leite, é como se... as substâncias mal digeridas ficam no nosso corpo e o que é que acontece no nosso sistema imunitário? Há um intruso e se há um intruso começa a reagir e começa a provocar estes processos inflamatórios. Conseguimos perceber as causas, não é? O ambiente, a alimentação, tudo mais. Exatamente. Conseguimos perceber os pontos que as pessoas, os de diagnóstico, no fundo, e agora como é que se elimina? Não é com químicos? Não é com químicos. Químicos nós eliminamos uma inflamação aguda. Agora, uma inflamação crónica não é com químicos. Primeiro, correção da alimentação, isso é fundamental, e dos outros trigger points todos que nós falámos aqui. Mas, por exemplo, os probióticos não ajudam? Há duas substâncias que ajudam muito mais e uma delas nós temos na nossa cozinha. E é pena as pessoas não fazerem uso dela mais assiduamente, que é o açafrão. O açafrão, a curcumina, é o maior antioxidante natural que existe.
e devia ser usado na nossa alimentação. Por acaso, o meu filho tempera bastante com açafrão. Açafrão, o não peixe, esquecer... o arroz... O açafrão é um potente anti-inflamatório e é um anti-inflamatório que não tem estes efeitos secundários dos anti-inflamatórios químicos que eu estava a falar, da alteração da permeabilidade intestinal. E está ao acesso, não é caro e está na nossa cozinha. É só nós começarmos a habituar e usar no tempero. Chamando sempre a atenção que a substância ativa do açafrão, para ser bem absorvida, deve-se juntar sempre com pimenta preta, para aumentar a absorção. Portanto, a curcumina, quem não quiser, é verdade, porque senão, em termos de, nós normalmente vamos na proporção de 20 para 1. Uma colherzinha de açafrão na comida e pomos ali 3 moinhos de pimenta. Somos generosos com a pimenta. Quem não gostar muito, a alternativa dos suplementos, e eu sou adepta de suplementos porque acho que às vezes é mais prático, nós às vezes não temos muito tempo a pensar tudo o que temos que pôr e temos que comer diariamente, e portanto os suplementos de curcumina existem à venda e é muito simples, são 500 mg 3 vezes por dia. E as pessoas deviam, de vez em quando, não assiduamente, mas pelo menos fazer alguns pontos durante o ano de um anti-inflamatório natural. E existe um outro... Desculpe, doutora, continua. Já lhe faço a pergunta. Existe um outro anti-inflamatório natural também, que vem da medicina ayurvédica, que tem milhares de anos, e que é muito interessante, que é a Boswellia. A Boswellia, que existem em suplementos. Certo. E é muito giro, até vos vou dizer... Em comprimido ou em óleos? Em comprimido. São 300 mg 3 vezes por dia, e até vos vou dizer, nos doentes que nos chegam com dores, com artrites, com dores nas articulações, que é o sinal mais evidente da inflamação, nós se retirarmos os trigger points, se dermos juntamente estes suplementos e se tirarmos um grupo de alimentos, que são as solanáceas, que são alimentos que nos vão inflamar também, como o tomate, a batata, a berinjela, o pimento, há melhorias significativas. É inacreditável. As pessoas sozinhas conseguem fazer isto em casa. Eu queria perguntar, mas vamos deixar para outra oportunidade, é que agora estamos aqui no início do inverno, as temperaturas vão baixar, vêm aí as constipações, vem aí uma série de coisas, e eu ia lhe perguntar como é que eu reforço as minhas imunidades. Mas se calhar vamos deixar para outra. Isso é um bom tema. É um bom tema. Mas... Então pronto, então fica já combinado. É um bom tema e nós podemos reforçar muito bem a nossa imunidade através da alimentação e de algumas... são coisas simples do dia-a-dia. Deixe para outro dia, então, doutora. Está combinado, a gente marca já. Isto mas parece estou preocupada com consultas. No fundo, a doutora Alexandra vem cá para nos fazer uma consulta. Portanto, fica já marcado esse tema. Mas, alguma coisa que eu tenho na cozinha com que posso certeza, como é óbvio, evidente. E às vezes são coisas muito simples e que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Certo? Muito obrigada, doutora Alexandra. Nas clínicas Viver há isto tudo. Por isso, doutora, muito obrigada e até breve. E agora vamos mexer as articulações, metaforicamente falando. Vamos para o intervalo e já voltamos com os signos. Até já.